Fala, Milton. Hey Borges, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo. Me escuta bem? Tô super bem. Tá zerado, Ótimo. 100%, Zerado, cheio de energia. 100% cheio de energia. Boa. Milton, fiquei muito Tudo, feliz. tudo perfeito. Fiquei muito feliz de ter você aqui na escola. A gente ficou muito feliz de ter você aqui um pouquinho com a gente. Foi muito bom, né? Foi, Gostei muito. foi Gostei muito muito. legal. Fiquei muito feliz de ter você aqui e poder, de alguma forma, compartilhar o seu conhecimento com os nossos alunos, com os amigos. A gente teve visitas de pessoas que fazia muito tempo que eu não via, né? Que, por exemplo, o Uhum, Hudson com a Ana vieram uhum, aqui e fiquei muito feliz. uhum. Eu também, eu também. Tinha uma pessoa lá que você me apresentou, eu não tive tempo de conversar com ela, porque ela foi embora logo. Que ela trabalha como editora, é isso? Ela é minha aluna. Ah, só. Ela tem uma editora. Ela tem uma Ela editora. tem uma Ela gostou do livro? Ela gostou, acho que eu não conversei com ela ainda sobre o livro, Tá, mas ela gostou. Ela é muito boa. tá. E ela que antes eu tinha até falado com você, de falar, se um dia você precisar, dá para conversar com ela e tal. Sim, legal. E ela tem boas ideias, é muito legal. Ela já se ofereceu, inclusive, tanto para mim quanto para a Fabi, de lançar, se um dia a gente quiser lançar algum livro, que ela daria Sim, várias, um várias coisas no suporte. processo. E mesmo o Ah, que processo, legal. tem que dar de presente para a gente e tal, mas ainda não é o momento. Ah, entenda. Para você escrever um livro, precisa. é, não é maturidade nem conhecimento, que eu sei que isso vocês têm, mas tem uma chave, né, que fala. Ah, é Tipo, agora. não, É agora. pelo menos por enquanto Sim, não é minha, sim. minha pegada. Sim, eu levei o Ainda quê? não. Eu levei 20 anos para começar a escrever, né? 20, Então, 25, foi quase isso. aproveitando, aproveitando e vou te falar isso, né? O tema de hoje que eu pensei, hoje ninguém tinha falado nenhum assunto específico, Sim, e aí me veio, tipo, o seu próximo livro, não seguindo a ordem, porque o próximo livro, seguindo a ordem, seria o mantra, mas a gente já sabe que sim. não vai ser o mantra. O próximo livro seria Pranayama. Cara, fala um pouco, tipo, porque assim, é um livro extremamente extenso. Até agora, se não mudar nada, já tem mais de 1.200 páginas. É isso. É. Livro de Cara, se quiser Pranayama, falar do livro, se quiser falar de Pranayama, tipo, acho que é um tema que todo mundo curte. sim. O livro de Pranayama eu estou escrevendo há muito tempo, né? Não é de agora. Eu acho que desde que eu te conheço. Sim, eu Talvez. estou escrevendo esse livro. Tá? Só que naquela época não tinha muito tempo, né? Era quando sobrava tempo fazia um pouquinho, fazia um pouquinho. Então ele vem sendo escrito há muito tempo. Então ele é dividido em três partes. A primeira parte é corpo físico, a segunda corpo energético e depois a parte técnica do pranayama. Entra a teoria do pranayama e depois, logo a seguir, vem a descrição de cada técnica do tratado, né? Então ele é dividido dessa forma. Então, por exemplo, os desenhos da primeira parte, elas são desenhos de anatomia feitos a lápis, né? Em preto e branco a lápis. Então, lembra muito, quem é dessa área, lembra o Gray, de anatomia. Até tem um seriado, Anatomy's Grey, é por causa desse livro de anatomia famoso, um dos mais antigos, e inicialmente, antes de ser pintado a cores, né, hoje em dia é tudo a cores, naquela época era em preto e branco. Então eu fiz em preto e branco. Então os desenhos são, acho que são umas 20 pranchas. Então, lindos. 20 Você mostrou tão aqui no lindos, lançamento hoje. Então, tão lindos. lindos. E dá para saber muito bem que estrutura que é cada. Então não é um desenho esquemático, é desenho mesmo de anatomia, e ficaram assim, de tirar o fôlego. Inicialmente as pessoas falaram, mas por que você não fez colorida? Inicialmente estava pensando pequeno, né?
porque eu falei, putz, imprimi o livro a colorido, isso vai ser uma fortuna, não sei o quê. Quando eu comecei, eu falei, não, fazer preto e branco. Então, quando eu pedi para o Flávio Mamed, que é o desenhista, desenhar, que faz em preto e branco. Hoje em dia teria feito colorido. Mas no final das contas, ficou lindo em preto e branco. E quando tiver aqui aquele desenho colocado em cima do papel couché, vai ficar assim, nota 10, assim. Vai ficar assim, realmente muito bonito. Então, de verdade, eu não me arrependo. Mas o Dhyasana, por exemplo, o Dhyasana também tem pelo menos umas 200 desenhos de anatomia, mas lá vai ser colorido. Mas esse não tá sendo, já está sendo feito também, já os desenhos? Tudo? Não, ainda não, nem comecei. Tem os desenhos separados, os esquemas do que eu quero separado pro desenhista, né? Entendi. Para eu não ter que tirar da cachola, pelo menos eu tenho como é que se fala? Um rascunho, um esboço, um exemplo daquilo que eu quero, tá? Mas possivelmente ele vai ter que começar a desenhar já, né? Os de Paranaíba já estão prontos. Os de Cria tem poucos desenhos, mas o de Asana é um monte, né? Desenho de anatomia é um monte. Então ele vai ter que desenhar já para poder lançar daqui a 5 anos, porque não sai. O de Pranayama levou. Se eu estou escrevendo, eu estava na, na, na Américo Brasiliense quando começou a desenhar. Você tá entendendo? Na Américo Brasiliense, ele me entregou agora. Nossa. Levou bastante tempo para entregar, porque ia sendo feito devagarzinho. A parte boa também é que eu paguei devagarzinho, né? Uma fortuna, eu dividi essa fortuna, eu terminei de pagar 3 anos atrás. Financeiramente também foi dividindo. Foi dividido, eu dividi. Saiu, acho que foram 20 mil reais, e daí eu fui pagando, assim, R$ 1.000 por mês, 1.200, 1.500 por mês, fui pagando assim, bem devagarzinho. Então, em relação por exemplo, se a gente pega Mudra e Puja, Uhum. são temas que têm, acredito eu, que tenha menos transformações. Então, são temas, são técnicas, são ferramentas que elas estão mais, digamos assim, mais estáveis. Não sei se essa seria a melhor palavra, mas são mais estáveis do que, por exemplo, o tema pranayama. Então, o tema pranayama, além de ter estudos a respeito, que vão, às vezes, mudando, tal, pode surgir, o pranayama é feito assim, é feito daquele jeito, a anatomia é assim, agora a anatomia, tipo, as pessoas estão vendo, você também vê dessa forma, que, tipo, pode ter uma transição grande aí, sei lá. Como assim? Não entendi, como assim transição grande? Não, transição de conteúdo. Então, por exemplo, você tá escrevendo um livro já há muito tempo, 1.200 páginas de livro sobre o assunto. Sei lá, Com relação... anatomia, tá. alguma descoberta nova, alguma coisa que mudasse muito. Tá. Essa é a parte boa, né, de você escolher a forma que você vai escrever. Tem algumas coisas que mudam. O que muda? Muda aquilo que é de ponta. Tá? Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, isso há 20 anos atrás, 1900, saí da faculdade em 1999, estava se descobrindo fatores de crescimento, funcionamento de algumas substâncias inflamatórias, como interleucinas, interferon, e o seu uso. Estava se descobrindo o uso do óxido nítrico, tinha acabado de lançar o Viagra. Foi naquela época que estava saindo da faculdade. O uso do óxido nítrico não só como vasodilatador, mas como outros usos. E a via de segundos mensageiros intracelulares, isso estava sendo descoberto. Tá? E, com certeza, se descobriu muito mais coisa hoje do que o que eu sabia naquela época com relação a essas interações moleculares que
na qual agem determinados fármacos, né? Princípios ativos e que modulam e modificam o funcionamento desses mensageiros. Tal. Mas eu não vou falar disso. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre temas que já são Já foram. conhecidos, já foram formatados e são coisas que já foram testadas, e é isso há 10, 15 anos e isso não muda. Entendi. Você entendeu? Dificilmente vai aparecer alguma coisa que vai fazer isso mudar. Então, por exemplo, mecânica ventilatória, isso já está estudado, reestudado, acertado, entendeu? Não vai mudar, tá? Tanto que eu estudei no Margarida de Melo Aires, é um livro de fisiologia, mais o Guyton, que é praticamente todo mundo que estuda fisiologia tem em algum momento contato com Guyton. Na época da faculdade, então na fisiologia a gente está falando de aí 1994, 95. Daí eu ainda tenho esse livro guardado. Depois eu comprei outro quando comecei a escrever o livro de pranayama. E depois comprei outro digital, já agora, recentemente, para poder bater. Acrescentou-se informações novas, mas nada do que eu escrevi, porque por ser uma informação de base, mudou. Entendi. Você entendeu? Sim. Tá, então, de fato, isso não muda. Agora, quando você fala de artigo científico, então, por exemplo, para o livro de pranayama eu li mais de 100, eu estou exagerando, vamos dizer, uns entre 50 e 60 artigos de pranayama. Tá? Quando você fala artigo, você está falando já de conhecimento de ponta. Então, conhecimento de ponta não é algo que é totalmente validado, é algo que está na margem do conhecimento, daquilo que se sabe. Então, isso vai mudar, sem dúvida alguma. Isso deve mudar, ou acrescentar, ou ser revisto. Por exemplo, uma coisa que eu sempre disse é que, e não é de todo errado, é que se você faz hiperventilação, a hiperventilação você reduz o CO2, você tem redução do CO2, um leve aumento de O2, mas do ponto de vista de funcionamento do sistema nervoso central, você tem vasoconstrição e diminuição de fluxo. Isso é básico, é tão básico que quando você tem um edema cerebral, por exemplo, em alguém que tem um AVC, em alguém que teve um trauma, o que se faz no ventilador? Põe a pessoa para hiperventilar. Por quê? Porque vai fazer vasoconstrição dos vasos cerebrais e com isso você reduz o edema, o inchaço no cérebro. Tá certo? Uhum. Mas com isso você tem diminuição de fluxo no cérebro. Fluxo sanguíneo no cérebro. Sabe-se disso. Tá certo? Então as pessoas pensam, então se eu faço hiperventilação, eu estou levando oxigênio do cérebro. Não necessariamente. Você pode estar reduzindo o oxigênio no cérebro. Por quê? Porque tem vasoconstrição cerebral. Tá. Então, essa é uma questão. Daí, eu sempre falei isso, né? O professor De Rose sempre ficou incomodado, né? Porque vai justamente contra tudo que se fala, tudo que os professores de yoga falam Por exemplo. com relação ao Bhastrika, tá? Daí ele escarafunchou, mandou um artigo. E daí nesse artigo, o que falava? Era algo feito em ratos, não era algo em ser humano, que eles mediam numa área específica do cérebro a saturação de oxigênio quando o rato andava. O que eles esperavam? Eles esperavam que o fluxo de oxigênio e a saturação de oxigênio na área motora aumentasse, porque é o que está sendo utilizado, né? Mas o que eles perceberam não é só na área motora, em outras áreas do cérebro também.
Tá? Daí eles ficaram muito encafifados com aquilo e aprofundaram um pouco mais o estudo. E ao aprofundar um pouco mais o estudo, o que eles descobriram? Que a questão de melhora da saturação não tem a ver com movimento, mas tem a ver com o aumento da ventilação. Então você aumenta a ventilação e daí você tem um melhor fluxo sanguíneo em outras áreas do cérebro, não só na área motora. É isso. Tá certo? É isso. Tá. Então, é um artigo que ainda vai ser validado, ainda vão ter outros trabalhos em cima, e vamos ver até que ponto de hiperventilação, porque uma coisa é um ratinho andando e você tem um aumento natural da ventilação, é outra você fazer uma hiperventilação com uma grande redução de CO2 e com isso provocando uma vasoconstrição cerebral. Então. Tanto que às vezes o que acontece? A pessoa faz bástrica, você nunca viu alguém desmaiar fazendo bástrica? Já. Já vi várias vezes. Também. Faz bástrica, você tem fechamento do vaso sanguíneo e a pessoa, pum, cai. Também pessoas que têm lesões no parênquima cerebral e que têm tendência à convulsão ou tem epilepsia, quando você hiperventila, você tem fechamento dos vasos sanguíneos cerebrais, falta sangue naquela região, que é uma região irritável, e o que ela acontece? Pela falta de oxigênio, ela dispara. No que ela dispara, você tem a convulsão. Percebeu? Então, no texto de Pranayama, não na parte de anatomia e fisiologia, porque isso é o básico, mas quando eu vou falar da respiração alternada, como ela funciona, eu vou escrevendo aquilo que eu penso e validando, né, com os artigos que fizeram trabalho de campo. Isso daí, cada edição vai ter que ser revisto. Entendi. Vai ter que ser revisto, não tenha dúvida. Vai ter ser revisto. Algumas coisas vão melhorar, outras coisas vão reafirmar, outras coisas vai falar. Não é mais assim. Não é exatamente. A explicação não é exatamente essa. Ou ela estava imperfeita, ou ela estava não detalhada o suficiente. Ela estava simples demais. Tá certo? Ela estava simples. Por exemplo, essa explicação que eu estou dando do artigo com ratinho, ela está simples demais. Tá? Eu estou falando para leigo, é simples, uma explicação simples. O artigo em si, como ele foi escrito, como ele foi validado, toda a matemática dele oh meu Deus, fugiu a palavra. De estatística de validação daquilo lá para saber se era um fator que não tinha significado algum ou que tinha alguma relevância ou significância aquela alteração, não é? Isso é complexo. Você lê o artigo, você tem que parar, volta de novo, reler, tenta entender, tenta imaginar a experiência como ela foi feita, tal. Isso é complexo. Nesse caso, Milton, duas perguntas para você aí com a sua experiência. Primeiro, em relação aos artigos, porque existem, eu tenho certeza que existem, aí se eu estiver errado, você me corrige. Sim. Tenho certeza que tem artigos que são antagônicos, que um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Tem. Então, normalmente você vai seguir aquela raciocínio unindo com a sua experiência de vivência, é isso, né? Sim. Ou eu vou botar os dois artigos e colocar eu penso desta forma. Entendi. Na minha opinião, é isso daqui. Entendi. Pode ser que eu dê com os burros na água mais para frente. Mas se você for ver, isso não é a maioria, né? Isso é a minoria. Isso é a minoria. E a minha outra pergunta era em relação aos efeitos dos pranayamas, por exemplo. Não sei se provavelmente você deve colocar Sim. como você fez com os mudras. Com mudras, exato. Se você pegar os efeitos dos pranayamas, você acredita que tem uma
também, tipo, uma linha de raciocínio que seja, olha, eu falei sempre que era, tipo, era isso aqui vai te levar lá para Belém do Pará. E aí, de repente, tem uma mudança drástica que está te levando para Porto Alegre. Tipo, você acha que isso Não, acontece? Acho que não, né? não. Nesse quesito, acho que Nesse caso, acho que não. Eu acho pouco provável. No momento que a gente está, que a gente tenha alguma coisa que seja tão diferente daquilo que foi colocado. Eu acho difícil. O mais possível é que tenha um melhor detalhamento, é que tenha uma compreensão uma melhor melhor do que explicação, uma compreensão melhor, tá? Até porque, maior parte das vezes, eu usei uma linguagem e usei a explicação provinda de textos já mais do que validados. Essa era a ideia, utilizar o material mais do que validado, até para não ter que ficar mudando o tempo todo. entendi. Mas assim, o que eu quero dizer, eu continuo pesquisando, né? Então, se você olhar aqui do lado, ali tem uma pilha com 30 livros ali, de pesquisa, que eu estou abrindo, lendo, pesquisando um capítulo, olhando outro. Então, o que eu quero dizer, esse é um processo que continua. Então, se eu fosse refazer o livro de Mudra agora, ele já seria diferente. Já seria diferente. Já teria mais material para colocar com relação à origem, mais explicação fisiológica com relação ao funcionamento. Então, a hora que você... Por quê? Publicar um livro não é escrever o livro. Escrever é rápido. Escrever é rápido. Mas depois que você escreveu, vem todo um processo. É um processo de revisão de texto, é um processo de ilustração, é um processo de diagramação, um processo de revisão novamente daquilo que foi diagramado. Se você não fizer isso, vai dar bobeira. Vai dar bobeira. E acontece. Se você olhar meu livro, ele tem errinhos. Tem um outro erro. Tá? Porque eu queria publicar e não revisei. E acontece. Daí, no fim, aquilo que foi para a gráfica foi com um erro. A paciência. Tá? Não invalida a obra em si. Era melhor que ela saísse logo do que ficar mais um tempão esperando. Então, depois que eu terminei o livro de Mudra, levou aí 1 ano e meio até chegar na gráfica. Então, isso quer dizer o quê? Perto daquilo que eu já estudei, o que eu já sei, o livro, quando ele já sai desatualizado. Uhum. Tá? Esse livro, texto, assim, ele já sai desatualizado. Por quê? Porque o processo de estudo, o processo de conhecimento, ele continua, ele não para. Tá? Quando o pranayama sair, com relação ele vai estar desatualizado. Desatualizado com relação ao mundo, não, desatualizado com relação a mim. É o autor que escreveu, porque o autor que escreveu, ele continua praticando, ele continua tendo vivência, ele continua estudando. Mas mesmo assim, para a pessoa que está recebendo aquele livro, já é uma dádiva, porque se você abrir e você já ter pedaços das Yoga Upanishads validando aquele texto, do Hatha Yoga Pradipika, do Shiva Samhita, do Yoga Ratnakara, do Sangita Ratnakara e de outros textos que validam e mostram como que aquele pranayama era feito e como foi o processo de transformação dele até executar hoje em dia, isso não tem preço. Isso não tem preço. Milton, aqui uma dúvida, e aí eu até acho que eu já sei a resposta, mas é uma dúvida sobre você e o seu pensamento. Eu, por exemplo, eu sempre, há anos eu falo isso, tanto para mim quanto falo para os meus alunos, que assim, dentre todos os respiratórios, o livro ele vai seguir os 58 respiratórios codificados, ou tem alguma mais, ou alguma... Sim,
essa obra, esse conjunto de chamado de Swastika Yoga Bhashya, o que que ele é? Ele é um comentário do tratado. Beleza, tá. Portanto, Então, ele segue o mesmo raciocínio. dentro desses 58 tipos codificados de respiração, você Milton, Uhum. você tem aquele que você fala assim, que eu tenho o meu que eu falo assim, esse para mim é o grande coringa dos pranayamas. Tipo, esse para mim, ele gera os efeitos para mim como praticante que são muito relevantes. Para mim, o Bandha Kumbhaka é o respiratório, a respiração completa com ritmo e contrações, para mim é o respiratório mais especial. Para você, você tem um que você falasse assim, para você, Milton, não esquecendo os seus alunos ou os professores, para você. Tem algum que você fala, esse é muito especial? Sim, então se você for pensar, quando você fala um pranayama, você tem que pensar, ou qualquer técnica, você tem que pensar o indivíduo, tá? A técnica e o momento. É isso. Tá? Então, se você pega o indivíduo, a técnica e o momento de vida onde aquela pessoa está inserida, daí vai ter um pranayama ou uma técnica que vai ser a técnica importante para aquela pessoa. Ou um conjunto de técnicas. Perfeito? Agora, também, isso vai depender das características de cada praticante. Depende da característica de cada praticante. Por exemplo, se for perguntar para o Milton, para essa pessoa, ao longo da vida dele, a respiração alternada foi o melhor pranayama que me permitiu Com mais evoluir, efeito, com mais... evoluir dentro. Sim. Sim. De repente, não é aquele que dá mais efeitos, mas aquele que casava para mim, para minha personalidade, que melhorava a minha concentração, que permitia eu entrar em meditação, que permitia eu ampliar minha concentração, que permitia eu entrar em Kevala. Então, mas quando eu falo de efeitos, eu estou falando disso que você está falando agora. Acho que é mais, não necessariamente o mais poderoso dos efeitos, mas aquele que você te gera bem-estar, te gera conforto, prazer, sei lá. Então, para mim, para essa pessoa, não como a minha opinião ou aquilo que eu penso a respeito, mas para o Milton Marino sempre foi respiração alternada. Agora, tem um conjunto de técnicas que eu costumo dizer, de pranayamas, que eu costumo dizer que é o feijão com arroz. São os pranayamas básicos. E se você estiver fazendo esses 3 pranayamas, você nunca vai ter errando. Nunca vai? Certo? Nunca vai errar. Você nunca vai errar. Tá? Que são descritos e que são muito bem ovacionados nas Yoga Upanishads, tá? Que é respiração alternada, seja com ritmo, sem ritmo, com as mais variosas formas de executar mantra, tá? Respiração completa com ritmo, respiração completa com ritmo e com bandas, e o Bhastrika, ou Bhastrika, dependendo da linhagem, né? Então, esses 4 pranayamas são os pranayamas base, tá? Que todo praticante vai ter que praticar, tá? Em algum momento da sua vida. E ele vai acabar escolhendo um ou 2 deles para ser o seu pranayama base de treino. Tá? No meu caso, os que eu faço sempre são respiração alternada com ritmo e o Bandha Kumbhaka. Respiração completa com ritmo e com bandas. Mais alternada do que o Bandha Kumbhaka. O Bandha Kumbhaka, se eu faço muito, aumenta muito meu libido. Isso me deixa incômodo, sim. Eu acho que é algo que a gente já conversou aqui numa das lives. E aí eu acho que tem a ver com o que você falou agora do indivíduo. Cada indivíduo do indivíduo. Do indivíduo. Tá. Isto. Agora
uma curiosidade que você falou aí. Você já tinha me falado disso, né? De que o Bandha Kumbhaka ele trabalha a libido de uma forma mais exacerbada. Sim. Mas o Nadi Shodhana também poderia trabalhar e de uma forma Pode, bem... pode. Principalmente no iniciante. O que determina se vai ser mais ou menos é a quantidade de bloqueios que a pessoa tem no Sushumna, no processo de ascensão da energia em direção à cabeça. Quanto mais bloqueado eu tiver abaixo do coração, maior vai ser os efeitos que a pessoa vai ter. Tá? Mas mesmo assim, mesmo quando você estiver sem bloqueio, é muito comum a pessoa ter muito mais efeitos de aumento da libido quando você faz retenções sem ar do que quando você faz retenções com ar. Peraí, repete para ver se Sim. eu entendo. É muito mais comum a pessoa ter exacerbação da libido com retenções com ar do que com retenções... perdão. É muito mais comum você ter exacerbação da libido com retenções sem ar do que com retenções com ar. Então, por Tá? exemplo, 1-2-1-2 mais do que 1-4-2. Exato. Exato. Tá? E isso não... Tá, você vai falar, é só para você, Milton? Não. Praticamente todas as pessoas que eu acompanhei, se você acrescenta respiração sanhara, a libido faz pum. Se você faz só respiração alternada com ritmo e desbloqueia o canal, a libido faz tum. Fica uma libido normal, de um ser humano normal. O que é libido de um ser humano normal? Vai querer transar uma vez por semana, 2 vezes por semana, tá certo? Se ele tem uma parceira fixa, ou ela tem uma parceira fixa. Isso é um ser humano normal. Tá? Uma pessoa com exacerbação da libido, ela vai querer ter contato sexual diário. E às vezes mais de uma vez por dia, 2, 3 vezes por dia. E isso acontece muitas vezes com um praticante de yoga que não tem os canais limpos e começa a praticar de orelhada, não sabe como manejar a energia. É muito comum. Mas Muito comum. Você falando desse jeito, tem um monte de gente que está seguindo aqui falando, mas eu quero ter a libido bombando. Então, não necessariamente isso vai ser produtivo. Eu já tive casos de alunos que, assim, pelas circunstâncias de vida, às vezes tempo de vida, às vezes tempo de relacionamento, e não conseguia dar vazão para essa libido altíssima. E aí até eu lembro de um caso pontual de uma aluna que até conversando com você, a gente chegou à conclusão, tipo, ó, púdia pode ser uma saída. Pode ser uma saída. Para dar uma liberada nessa energia que estava altíssima. Não, você consegue imaginar o inferno que é isso? Você está tentando trabalhar, e o tempo todo você tem pensamento intrusivo. Por quê? Porque está fervendo, dói fisicamente, dói a região ali dos genitais, dói a região do Swadhisthana, né, ali da região abaixo do umbigo, você sente aquilo ferver, queimar, e você está o tempo todo trançando as pernas. E você está pensando com quem que você vai ficar, e daí você é casado, você tem um parceiro, e o parceiro não dá conta, a pessoa quer dormir, e você quer transar, e daí você... É uma porcaria, assim. É infernal, assim. Tá? Muitas vezes isso é infernal. Daí o que acontece? Daí seu parceiro não quer, mas você está morrendo de tesão. É como se você tivesse assim, olha... É sempre se você pega o apetite sexual e coloca com comida, não é a mesma coisa, não é, mas exemplifica, né? Exemplifica. Imagina que você está morrendo de fome. Sabe o que é você ficar 5 dias de jejum, muitas vezes sem água, e daí você sente que você está andando, o andar come todas as células do seu corpo. Você sente que você está comendo as células do seu corpo. E daí você tem o seu parceiro que está estufado. E você fala, vamos comer, vamos comer. A pessoa fala, não, eu não quero comer nada. Não quero. Mas ao mesmo tempo vira para você, mas você não pode comer mais nada, tá? Nem comida,
nem com ninguém. Consegue imaginar? É óbvio, a pessoa começa a fazer tudo aquilo que é a Dharma, né? Tudo aquilo que não pode. Daí arranja outra parceira, daí a zona, né? A vida vira de cabeça para baixo. Não, a libido ela tem que estar em ordem para as necessidades de evolução, pois não existe evolução no yoga e nem evolução espiritual, colocamos assim, evolução pessoal e autoconhecimento sem a libido, sem a sexualidade. A sexualidade é uma ferramenta-chave. Isso, conhecido já desde os séculos V a.C., tá? Que é uma peça-chave no processo. Século V depois de Cristo, desculpa, que é uma peça-chave no processo. Isso é uma coisa legal para as pessoas saberem, quem está ouvindo aqui ou quem vai ver gravado depois, do quão relevante é esse conhecimento, então o conhecimento das técnicas e o direcionamento que a gente pode dar para elas. Então, você deu aqui um exemplo que eu acho que é importante. Então, você pega, eu tô com a libido alta e não está rolando, não tá dando para conviver. Você tem determinadas técnicas, sejam elas quais forem, mas a gente está falando agora do respiratório. Então, você tem determinadas técnicas de respiração que vão fazer com que você conduza-se para um caminho que vai ser mais adequado para você. Que vai ser mais adequado para você. Se você está com uma libido baixa e aí está precisando de uma libido mais alta, você tem condições de pegar determinadas técnicas. Estamos falando de pranayama, então pegar um respiratório que vai te direcionar para essa libido mais alta. Então, isso é legal as pessoas saberem, porque muita gente, Milton, a gente às vezes acha que a gente está falando realmente só para professores e a gente esquece que assim, as pessoas às vezes não têm a noção do quão poderosos são os elementos, as ferramentas da prática, né? Enquanto isso pode levar a gente para ajustar a nossa vida no dia a dia. Sim, mexe profundamente com a nossa fisiologia. Então a pessoa pensa, mas mexe com a energia. Energia é um modelo. Chakra, Kundalini, isso pode nem existir, é só um modelo. É um modelo no qual, se você coloca dentro daquela caixa, quando você usa o modelo, você consegue fazer inferência, com uma grande certeza de resultado, entendeu? Então ele é um modelo. Nadi, chakra, isso pode nem existir. É só uma estrutura mental, certo? Se existir, ótimo, mas pode nem existir. Mas o que eu quero dizer é que a coisa não é só energética. Aquilo mexe profundamente em como o seu sistema nervoso vegetativo funciona, mexe profundamente em como o seu cérebro funciona, como o seu cérebro processa informação, mexe profundamente na liberação de todo tipo de hormônio e de neurotransmissor, de dopamina, de adrenalina, de serotonina, de ocitocina, vasopressina. Isso modifica profundamente o seu sistema imunológico, como ele vai funcionar, e isso modifica o seu processo de envelhecimento. Então, fisiológico. Não falei nada que já não seja mais do que batido pela mídia. Pela mídia e pela ciência. Isso é mais do que conhecido. Tá? Existem estudos disso daí desde a década de 30. Isso que eu estou falando, tem gente que estava falando na década de 30 já. Não é novidade. Tá? É que as pessoas acabam não pesquisando e não tendo acesso. Mas isso já é conhecido, já reafirmado. A Patrícia perguntou aqui, então vou reafirmar. Tem vários livros. Sim. Eu acho que tem um livro de uma amiga nossa, que é o Respiração Total, que fala da respiração, tem o Tratado de Yoga, que tem ali os respiratórios. E aguardem o livro do Milton. Não sei exatamente quando vai sair, mas ano que vem, um livro com 1.200 páginas que simplesmente vai estar tudo a respeito de pranayama ali dentro. Como foi o público. Então aguardem. O livro vai ser um livro realmente, a expectativa para esse livro é gigante, porque é um assunto que todo mundo tem necessidade.
Você tem algum livro que você goste, Milton, pontualmente, que fala sobre os pranayamas mais pontuais, além desses que eu citei? Hatha Yoga Ah, Pradipika, um pouco. porque os textos antigos, o que eles fazem? A informação é muito condensada, certo? Então, eles condensam tudo que eles têm que falar em 2, 3 frases e passam para o próximo, Uhum. tá? Então, existem vários bons livros. Tem um livro de Pranayama do Instituto Lonavala, que é um livro bem bom e traz bastante coisas sobre anatomia. Tem o livro de Pranayama do Shivananda. Science Ele é of legal. Prana, né? Science of Pranayama, do Shivananda. Você consegue ele gratuitamente até. Tá? Se você quiser comprar para ajudar o instituto dele, você consegue. Qual é a questão do livro de Pranayama, do Shivananda? Ele ele é meio caótico, assim, né? É muita informação, assim, ó. Tá? Até pela forma que os livros do Shivananda eram escritos. Mas é um bom livro, tem informação bacana lá. Você vai encontrar também no livro de Pranayama, Light on Pranayama do Iyengar. É um bom livro de Pranayama, com muito detalhe, com muita coisa interessante que você pode aí tá utilizando. Inclusive, dele que veio o Pratiloma e Anuloma e Vishamavrit Pranayama, vem dele, da nossa linhagem, vem É daí, isso que eu ia falar, que eu lembro obviamente. que eu conversei com você e Sim. você tinha falado dele a respeito do Vishnavit. Isso, vem daí. E a forma que ele ensina não é diferente. Ela é mais complexa da que a gente usa. A gente usa uma forma mais simples, porque o Vishamavrit pode ser feito com ritmos os mais aleatórios. Não só com aquele 1-4-2, 2-4-1, 4-2-1. Mas você pode fazer com a coisa mais aleatória possível. Tem uma correlação que ele faz entre os chakras e o ponto da narina. Eu não entro nesse detalhe, porque para nossa linhagem isso não é importante. Mas eu achei interessante, no mínimo interessante, essa colocação do Iyengar. Tá? Tem 80 exercícios respiratórios da Ana Maria Marinho, é um livro esgotado. Eu amava esse livro quando eu era adolescente. Amava esse livro porque ele era muito técnico. Foi o primeiro livro muito técnico que eu peguei. Então ele não perdia tempo com 1000 elucubrações filosóficas. Ele falava, pranayama tal, tem tais efeitos, tem tais contraindicações, ele é feito desta forma. Pumba. E já trazia, se eu não me engano, 80 exercícios respiratórios, desde os mais simples aos mais complicados. Foi a primeira compilação que Swastika Yoga fez de pranayamas, que depois entrou dentro do livro da Rô e que depois entrou dentro do Prática de Yoga Avançado e no Tratado. Também era um livrinho assim que eu tinha 15 anos e me deliciava com aquele livro. Daí depois você tem, dentro de livros de yoga, você tem informação esparramada. Por exemplo, Bhuta Shuddha Pranayama dentro do Laya Yoga, do Goswami. Daí você tem o livro Prana e Pranayama do discípulo do Satyananda, que é um livro que também você pode ler, que é um livro que vai acrescentar bastante coisa, principalmente a interpretação dele com relação a textos antigos. A interpretação é a primeira vez que eu vejo o Chandra Vedas sendo descrito num livro que não seja na própria Yoga Upanishad, que é a primeira Yoga Upanishad que cita o Chandra Veda Pranayama, é a Yoga Chudamani Upanishad, e primeira vez num texto que eu vejo esse pranayama ser citado. Então, todos esses livros são muito bons, você deve ler esses livros com a mente crítica e sentindo que se aquilo que a pessoa está falando faz sentido para você. Perfeito. Porque às vezes não faz, né? Se, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente pé no chão. Tem algumas coisas que o autor está falando que aqui não faz o menor sentido. Às vezes nem tento entender, né? Que é mais uma elucubração filosófica, religiosa. Para mim,
não faz sentido. Para outra pessoa, aquilo faz muito sentido. Dá liga, mas para mim, de repente, não faz. E assim como as pesquisas científicas têm essas vertentes diferentes, né, um lado e outro, Sim, linhagens têm uma vertente diferente em relação a alguns pranayamas. tem. Tem. É por isso que existem tantos tipos de yoga, e é por isso que existem tantas linhagens, e elas não falam a mesma linguagem. E é por isso que em algum momento você tem que escolher a sua linhagem, né? Uhum. Você tem que escolher qual caminho. Tem vários caminhos que levam a Roma, mas não dá para você ficar pulando de um caminho para outro. Sabe aquele filme que é o Um Dia de Fúria? Um Dia de Um Dia Fúria de Fúria. do futebol americano? Ah, não, Um Dia Não. de Fúria é aquele eu esqueci o nome do ator agora, que ele é mandado embora e ele está no pico de Isso. estresse altíssimo. Esse estresse altíssimo dele tá num baita congestionamento, um calor de rachar, e ele tá numa pista, né? Daí a pista de cá começa a andar, daí ele dá um jeito, entra na pista de cá, daí a pista de cá para, que ele estava, começa a andar. Ar-condicionado, Daí ele fala, não, o vidro fechado não está abrindo. sim, e ele fica mudando de pista, né, para ver qual que anda, e sempre que ele muda, não anda. E daí o cara começa a ficar maluco, né? Pois é, você ficar pulando de linhagem em linhagem, é isso que vai te acontecer. Tá? Daí você pode pensar, não, eu vou montar a minha linhagem, vou pegar tudo que tem, que eu gosto e vou juntar. Tá bom, você vai reinventar a roda. Se os caras estão estudando, pensando nisso há 2000 anos, e surgiram tantas linhagens, algumas têm 2000, outras têm 1000 anos. Imagina quanto conteúdo, quanto a tentativa e erro, quanto estudo essa pessoa teve. Então você vai voltar para 1000 anos atrás e vai reinventar a roda. A não ser que você seja realmente um cara assim, além, né? Tá? E que realmente aquilo caiu no seu colo, tudo bem, então vá. Mas lembre-se, isso é minoria, né? Eu não me considero. Eu não me considero. Por isso, eu tenho a minha linhagem, conheço a linguagem dela, eu conheço as outras linhagens, mas a minha prática é uma prática de Swastika Yoga. É aquela que eu conheço, aquela que eu mergulhei, aquilo que eu conheci. Algumas pessoas podem achar, mas isso não é bom. Isso não vem ao caso. A gente volta ali do começo, que é o indivíduo. É um indivíduo. Acho que É um indivíduo. não tem muito... Então, para todas as escolas, aquela que bateu com você, que você sente, puta, isso é legal, isso tem a ver comigo. Se você abraçar ela e seguir em frente, ela vai funcionar. Ela vai funcionar. Tá? Mas se você quiser montar o seu jeito, vai lá e monta. Não é o jeito que eu penso, mas se você quiser, você é livre, tem a liberdade para fazer as suas escolhas. Uhum. Perfeito. Então, o livro em si ele vai se basear dessa forma. Tem o lado da anatomia, o lado da técnica e o lado de toda a explicação dos efeitos e etc. É isso aí. Exatamente assim. Legal. Exatamente assim. E daí você fala, não quero estudar anatomia, nem fisiologia. Tudo bem. Vai para a parte de corpo energético. Daí o que eu trago? Eu trago tudo que eu sei de corpo energético. Mas isso que eu compus de corpo energético é o que falava as Yoga Upanishads? É o que falava os Tantras? Não. É o que a gente conhece hoje. Sobre chakras, sobre Kundalini, sobre o que diversos autores falaram, e ainda tem o efeito pizza. Você conhece o efeito pizza? Não. É assim, saiu do Oriente, veio para o Ocidente fez uma nova leitura, volta para o Oriente, e o Oriente reincorpora aquilo e devolve de novo para o Ocidente. Isso chama efeito pizza. Tá? Então, quando você pega a teoria dos chakras e do fluxo de energia, lembre-se, a escola teosófica teve um papel fundamental, gigantesco, na entrada
do yoga no Ocidente. Maior parte dos livros entre o final do século XIX e começo do século XX que foram traduzidos para o inglês teve influência da escola teosófica. Foram traduzidos por eles. A sede da escola teosófica, depois que a Blavatsky morreu, passou para Anne Besant, e a Anne Besant mudou a sede, já com a Blavatsky mais velha, mudou a sede da Escola Teosófica para Madras, atual Chennai. A gente esteve lá. Sim. Inclusive, ficava a 20 quilômetros de Chennai, a principal livraria deles, que é em Adyar. Queria ter ido e não consegui. Não consegui. Vai ficar para uma próxima viagem, para conhecer a biblioteca e fazer pesquisa lá. Bom, tá certo? A Paty Gelta entrou aqui. Não sei se ela está ainda, mas acabou de entrar aqui. Ah, minha filha também entrou, olha só. Ah, é, fofa. A fofa sou. Então, o que eu vou colocar? O que se sabe hoje em dia sobre esse modelo? Tá. Mas como foi o desenvolvimento dele? Foi um desenvolvimento que levou um milênio. O primeiro texto que fala, por exemplo, de nadis dentro dos tantras faz parte de uma via chamada Siddhanta Shaiva. O nome é Brahma Yamala, e eu já falei na última vez, ele tem só 2 canais principais, que é o Sushumna e o Ida, sendo que o Ida está à esquerda, o Sushumna está à direita, não está no centro. Então você vai perceber que o desenvolvimento dessa teoria foi um processo, que muita gente foi tendo sacado, muita gente foi acrescentando, um foi escrevendo, e o modelo foi sendo estruturado. Todo o processo dos chakras, da inversão ali, da raiz, caule e flor, e as pétalas do Manipura com o... fugiu agora? Manipura com Anahata. Então, tudo vem depois. Tudo é um processo. Vai estar lá. E tudo vem um processo. Então, o que se conhece hoje em dia? Eu ponho tudo lá. Desde efeitos, desde como que o chakra deve funcionar, como que ele está coerente, qual a característica da personalidade, quando não está coerente, alimentos, cores, está tudo lá. E sempre com ressalvas a respeito disto, né? Que esse não é o modelo que foi usado lá no século V depois de Cristo, tá? Que é um modelo que a gente conhece atualmente. Essa é sempre uma ressalva. Muito bom, Milton. E, sim, bom, eu conversei com você, mas a ideia é, tipo, sei lá, metade do ano que vem, você acha? Eu queria que fosse para o começo do ano que vem. Mas não sei, ele está terminando a diagramação. Então, não sei se para o começo do ano que vem ele já vai estar liberado. O livro em si já está escrito. O livro em si, fora eventualmente uma mudança ou outra, o livro em si já está escrito. Já está escrito. Está escrito já há algum tempo já. Sim. Sim. Muito bom, então. Muito bom. Ó, eu falei aqui para as pessoas que estava divulgando aqui no início, que a gente vai ter um evento na escola no dia 26 de agosto. Eu tenho um aluno meu que é um dos maiores chefes veganos do Brasil, e aí eu vou fazer uma oficina plant-based com ele. Vai ter 1h30 de aula comigo e depois uma oficina com ele, almoço em 4 tempos, degustação. Dia 26 de agosto? 26 de agosto, num sábado, num rooftop na 9 de julho. Ah, que legal. Com certeza, se não eu, minha esposa vai querer ir. Eu divulgo para você ir para cá. A Carla adora, sim. Adora. Incrível. Ele é incrível. Sim. Ela vai curtir. Legal. Eu mando para vocês. Manda para mim. Manda para mim. Galera, super beijo para todos. Nos vemos aí daqui 15 dias. Milton, beijo para você. Um beijo. De novo. Saudade já.
Saudade já. Um beijo. Beijos!